Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 42. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E nesta aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o uso das chaves e a indentação. Nós vimos como verificar se um número digitado pelo usuário é positivo ou negativo. Eu vou retirar essa frase daqui, nós não precisamos mais dela. E agora eu vou colocar outra mensagem aqui dentro do else. Eu vou, na verdade, copiar esse printf aqui e eu vou duplicar ele, Ctrl C, Ctrl V. Então, o que será que vai acontecer quando o nosso teste for falso? Será que ele vai imprimir essa mensagem duas vezes? Eu vou compilar aqui o meu programa, vou arrastar aqui para o lado e aí eu vou digitar o valor -8, vou pressionar Enter. Opa, olha o que aconteceu. Valor negativo, será que ele deveria imprimir essa mensagem? Eu digitei -8, -8 é menor que 0, verdadeiro, então ele imprimiu essa mensagem, valor negativo. Contudo, perceba que ele imprimiu uma destas mensagens aqui. Qual será que foi, a primeira ou a segunda? Bom, eu posso colocar algo diferente aqui para diferenciar, mas eu imagino que foi a segunda, porque foi a que nós inserimos por último. Vamos ver se realmente é isso. Eu vou colocar aqui um asterisco aqui no início e vou colocar outros dois asteriscos aqui no final para confirmar que é esta linha aqui que está sendo impressa. Eu alterei o programa, então vou compilar novamente. Vou digitar aqui o valor -7, Enter, perceba que é exatamente esta linha. Então, por que eu coloquei ela aqui? Para mostrar que, como ela apareceu aqui, perceba que eu digitei -7. -7 é menor que 0, verdadeiro. E ela continuou aparecendo. Por quê? O que indica o que está dentro do meu else, ou mesmo dentro do meu if, não é a indentação. Lembre-se, a indentação é apenas um recurso visual para ajudar o programador a entender que esta linha está dentro do if e que esta linha está dentro do else. Esta linha não está dentro do else. E aí tem uma regrinha muito simples aqui para a gente entender. Se eu tenho dentro do meu if ou dentro do meu else apenas uma linha, eu não preciso usar nenhuma chave. Agora, se eu quero esta linha dentro do meu else, perceba que eu tenho duas instruções aqui, certo? Eu tenho o printf na linha 18 e eu tenho o printf na linha 19. Então, são duas instruções. Se estas duas instruções devem estar dentro do else, eu sou obrigado a colocar aqui um par de chaves. Perceba que eu abri e automaticamente o CodeBlocks já fechou ela aqui para mim. Eu vou retirar esse fechamento e eu vou colocar esse fechamento aqui abaixo. Perceba que sempre que eu seleciono uma, o fechamento também fica com uma coloração diferente. Agora, estas duas linhas estão dentro do else, mesmo se eu tirar a indentação. Perceba, a indentação é um recurso visual. Estas duas linhas agora estão dentro do else. Agora, eu alterei o meu programa, vou compilar novamente. Perceba que, mesmo que eu digite um número negativo, esta linha não vai aparecer mais. Vou pressionar aqui -5, vou pressionar Enter. Perceba, valor negativo, o que está aqui no if. E aí o que ele imprimiu na sequência? Continuação do programa, que está fora do if e do else. Continuação do programa. Se eu vou rodar o meu programa novamente, se eu digitar agora um valor positivo, aí perceba que nós teremos essas duas impressões na tela. Vou digitar aqui o número 10 e aí perceba que nós tivemos as duas impressões. Valor positivo ou igual a 0 e a mesma mensagem com os asteriscos no início e no final. Então perceba que a indentação ela não altera a execução do meu programa. O que altera a execução do meu programa? O par de chaves. Da mesma forma, se eu colocar esse printf, eu vou copiar ele, Ctrl C, e vou colocar ele aqui abaixo. Significa que ele está dentro do meu if? Não.
na verdade eu terei um problema aqui. Perceba o que vai acontecer. Ele indica aqui para mim um problema. Eu vou vir aqui em View, Logs, e aí perceba que na linha 18, com o retângulo vermelho, também está marcado aqui. Ele diz que todo else precisa ser precedido de um if. E aí ele está identificando que este else não está sendo precedido por um if. Por quê? Porque, na verdade, como eu não coloquei um par de chaves aqui, esse if ele está fora do if. Ele está sendo entendido como se estivesse aqui. Então, se eu quero que este if permaneça aqui dentro do if, são duas instruções, uma na linha 16 e uma na linha 17. Então, eu sou obrigado a colocar um par de chaves aqui. Eu abri a chave, ele já fechou. Eu retiro esse fechamento e esse fechamento vai ficar aqui. Pronto, agora eu abri e fechei. Se eu rodar o meu programa agora, ele vai funcionar. Então eu vou compilar novamente o meu programa e agora perceba que eu tenho dois printfs dentro do meu if. Então, se eu digitar um valor negativo, nós teremos o valor negativo impresso duas vezes. Então, apenas para memorizar, a indentação é um recurso visual para ajudar você, programador, a entender o que está dentro do if, o que está dentro do else. As chaves, elas são opcionais se você tiver dentro do if ou dentro do else apenas uma instrução. A partir de duas, elas são obrigatórias. Então, fez a comparação do if, abre uma chave, coloca todas as instruções que você precisa e fecha com a chave. Para o else, a mesma coisa. Se tem apenas uma instrução, a chave é opcional. Se tiver mais instruções, após o else, você abre a chave, coloca todas as instruções que você precisa e aí você fecha a chave. O else ele pode ficar na frente dessa chave, não tem nenhum problema. Isso aqui é apenas um recurso estético. Muitos programadores preferem junto desse jeito aqui e muitos programadores preferem o else na linha seguinte. É apenas questão de estética. Não vai fazer nenhuma alteração na execução do seu programa. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta o nosso canal e pressione o sininho para ser notificado assim que cada aula for lançada. E deixa um like nessa aula. Isso ajuda muito o canal, indicando para o YouTube que você gostou do conteúdo desta aula. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.